Alô, amigos de Belém e de toda a Amazônia. Quem fala aqui do Rio de Janeiro é um cara que militou durante algum tempo na imprensa esportiva paraense. Os mais velhos sabem quem sou eu, Edomir Parziale. Os mais novos não. Então, quero dizer esses mais novos, confirmar melhor, dizendo que eu trabalhei durante 7 anos na imprensa esportiva paraense e, curtindo aqui a minha aposentadoria sem fazer nada para ninguém e esperando que ninguém me convide para fazer alguma coisa, eu fui acionado pelo meu amigo Expedito Leal para dar um depoimento aqui no seu blog. Opa, beleza! Justamente sobre a minha vida como cronista esportivo aí no Pará. O interessante é que tudo tem uma causa, algumas coisa até sentimental. Eu me lembro que o Pará entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Como assim? Naquela época havia o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. E aconteceu da seleção do Rio de Janeiro disputar com a seleção do Pará. O primeiro jogo foi aí no Campo da Tuna e o segundo jogo aqui em Belém, ou melhor, aqui no Rio de Janeiro. Aí o primeiro aí na Tuna e o segundo aqui no Maracanã. E eu, fanático de futebol, como eu sou até hoje, eu me lembro bem da seleção paraense que jogou aqui no Maraca. Era Piedade, Ribeiro e Giovandro. Pau Preto, Natividade e Caim. Juvenil, China, Luciano, Lachinha e Cacetão. Eu jamais imaginei que 11 anos depois, isto foi em 56, 11 anos depois, em 67, eu estaria aí em Belém, vivendo nessa terra maravilhosa. Mas não foi por causa do jogo que eu cheguei a Belém. Não. Corri o ano de 65, eu ingressei na escola de especialistas de aeronáutica. 2 anos depois, em 67, formado em controlador de tráfego aéreo, fui selecionado para servir aí, em Belém, no aeroporto de Valdecães, onde fiquei até 1980, portanto, 13 anos. Mas como eu fui parar na imprensa esportiva, no rádio, em primeiro lugar? Sempre tive vontade, mas nunca tive coragem para tentar. Ficava ouvindo, lendo e tal, estava por dentro do que acontecia no futebol do Pará, mas não me arriscava a fazer um teste, enfim, a tentar ser mais um aí na imprensa esportiva paraense. Até que nas idas e vindas, depois de ter morado na Vila Fará e participado ativamente das atividades carnavalescas, né, do nosso querido Unidos da Vila Fará, eu, com idas e vindas, fui residir no Palácio do Rádio, no 7º andar, e no 2º andar funcionava a nossa querida PRC5. De tanto gostar de futebol, ali naquela portaria imensa, né, um calçadão bonito que tem ali, passamos a discutir futebol e justamente com muitos integrantes da equipe da poderosa PRC5. Até que certa vez, num sábado, o meu amigo Gandu Zaire Filho me convidou para ler o programa com ele, a Sentinela Esportiva, se não me engano, mas sem qualquer compromisso. Depois do Lessa também, para ler o seu fabuloso Plantão da Meia-Noite, mas ainda não era da equipe esportiva da rádio. Surgiu então o lance do Estácio perguntar se eu toparia fazer a ponta de gol num jogo Paysandu e Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu topei. E foi um jogo marcante, não só porque foi a minha estreia, mas porque deu um tremendo rololô naquele jogo. O Cruzeiro venceu por 2-1 e o segundo gol, todo o estádio, na época ainda era o único estádio onde eram os jogos do Brasileiro, era no Mangueirão, era melhor, no Baianão. Então todos juram que o segundo gol, o do Dirceu Lopes, o gol da vitória, foi impedimento. Eu não posso dizer nada porque eu estava na outra baliza. Mas o bandeirinha do jogo, o maneco Manuel Francisco de Oliveira, por sinal um dos melhores juízes que eu vi apitar, ele fincou o pé, ou ficou a bandeira, e o gol foi validado. E ali começou a minha carreira.
fiz reportagem de volante, fiz comentários e, pasmem, até fiz comunicação, sim. Eu fui um comunicador numa emergência, com o afastamento do Anderson. Eu tive que ocupar para quebrar um galho. Eu nunca fui comunicador, fiquei comunicador de 2 programas. Às 9 horas da manhã, a Refestança, e às 10 da noite, o Quem Sabe Sabe. Mas o Expedito pediu para eu me ater na questão esportiva e para falar sobre um acontecimento interessante pelo qual eu tenha passado. Então, buscando pela memória, me remontei ao ano de 1976, no mês de março. O que foi isso? O Mangueirão ainda estava no início de sua construção. Então a nossa equipe da PRC5 foi tirar uma foto para a posteridade ainda no Mangueirão em construção e só tinha parte da geral já pronta. Então fomos lá e pousamos. E aqui eu estou com a foto nas mãos e vejo do degrau mais alto para o mais baixo. De cara, o meu amigo Zaire Filho, que me deu a primeira oportunidade de usar o microfone da Poderosa, um cara, meu Deus, tenaz, esforçado, competente e que corria atrás da perfeição. Foi muito importante na minha vida. O nosso querido Edgar Augusto vem depois. Quem é Edgar Augusto? O Edgar, meu colega de faculdade, inclusive, também. Fizemos direito juntos. Ele se formou antes de mim porque ele era mais estudioso. E o detalhe é que eu até ajudei a criar um slogan para ele. Ele narrava, né? Tantos minutos. Por que não? Se ele narrava o jogo com tanta minúcia, então passou a ser o locutor minucioso. Boa pessoa, é espetacular. Vem Carlos Estácio, nosso comandante, o homem que me colocou como ponta de gol. Era o coordenador de esportes, foi deputado estadual aí no Pará, uma pessoa que nem parecia chefe, era muito mais amigo. Guilherme Guerreiro, sempre chamo de Guerreirinho. Por que Guerreirinho? Ele chegou na rádio com 15 aninhos, se não me engano, ou 14 aninhos, para ouvir jogos de todo o Brasil e dar informação para que o nosso Edu informasse no ar. Hoje todo mundo sabe quem é Guerreiro. Guerreiro é um vencedor. Além da capacidade profissional que ele tem no microfone, a máquina de escrever também, hoje é mais máquina, já é computador, sempre também procurou trabalhar com galhardia, com confiança, enfim, correr atrás do sucesso e conseguiu realmente. Depois venho eu. Logo depois, Meireles Faial, o homem que deixava todo mundo bem informado, que junto com o Guerreirinho, ouviam todos os jogos e passavam para o Edu. Ronaldo Porto, todo mundo conhece, parece que foi vereador, parece não, foi vereador em Belém, foi fazer reportagem comigo, mas tinha um timbre de voz maravilhoso e daria certo como narrador, como realmente deu, e hoje é um dos expoentes na narração esportiva do Pará. Aí vem o professor Edir Proença. Esse nunca foi patrão. O Edir era muito mais amigo, companheiro. Eu tinha uma, vamos dizer assim, não de pai para filho, que seria muito pesado, mas de sobrinho para tio. Admirava o trabalho dele como narrador. Como narrador não cheguei a alcançar. Como comentarista e, sim, como eu falei, como chefe maravilhoso, um chefe camarada. E só posso dizer que aprendi muito com ele. Aí vem um outro comentarista. Chamávamos carinhosamente de Magnetão. O nosso Osmar Simões, homem lá de Santarém, um mocorongo maravilhoso, também com português bonito, sério, de pouco rir, né? Mas agradava demais os seus comentários. Aí vem o homem que fazia reportagens volantes comigo lá nos estádios paraenses, Antônio Sérgio Belar Pereira. Grande figura, médico, também esforçado, corria atrás da notícia, enfim.
Aprendi com ele porque ele já era repórter volante antes de eu assumir essa função. Vem Wolfango Fontes Filho, o homem que sabia tudo que se relacionava ao remo. Nada passava no remo que ele não soubesse. Era o nosso setorista no remo. Aliás, diziam que 2 pessoas sabiam mais do remo que o próprio dirigente do remo. Era o nosso Fontes Filho da C5 e o Jurandir Bonifácio da Corrimã Marajoara. Vem agora Cláudio Guimarães. Para muita gente que não sabe, o Cláudio Guimarães, além de ser meu colega na rádio, é meu compadre. Sim, eu sou padrinho da moreninha mais linda do mundo, a Trisha Paloma, filha do Cláudio com a Ana, e um dos melhores narradores de todo o Brasil. Tinha um time de voz maravilhoso, um ritmo de narração espetacular, enfim, adorei trabalhar com ele, como todos os outros narradores da Rádio Clube, como eu falei já do Zaire e do Edgar. E aqui, por fim, o mais baixinho que está justamente no último degrau, José Lessa. Falar do Lessa, eu falo com muito carinho, porque baixinho, mas vai ser folgado na Conchinchina. Não tinha medo de nada, repórter fuçador mesmo, corria atrás da notícia e, como eu disse, não tinha medo de passar informação, doesse a quem doesse. Participamos também juntos do Gastando a Bola, depois que o Cláudio e o Estácio não puderam mais fazer o programa, então ficamos nós dois encarregados da apresentação e da produção, e foram realmente programas maravilhosos, que uma audiência muito boa mesmo, era uma espécie de humorístico e esportivo, até com direito a fofocas. E o Lessa também, como eu disse, foi um dos primeiros a me entregar microfone para usar aí em Belém. Mas vendo aqui, eu vejo que faltam 2 pessoas que não puderam comparecer. Foi um domingo, como eu disse, em março de 1976. Um desses amigos, Eduardo Tavares, já citei o Silvio Tavares, mas ele era o homem que informava para toda a Amazônia o andamento dos jogos por todo o Brasil. Era a nossa voz de veludo, a voz da nossa trincheira esportiva. Médico também, e a figura linda de coração, a educação personalizada de Manuel Neri Filho, maestro, o primeiro comentarista de arbitragem do Rádio Esportivo Paraense. Sinto muita falta de todos. E, logicamente, a vida passa, né? Alguns deles já não estão mais entre nós. Mas eu, ao citá-los, não fiz referência a óbitos. Vamos fazer de conta que todos estão aqui ainda entre nós, distribuindo simpatia, carinho e comunicação. A par do rádio, eu também fiz uma incursão na imprensa escrita, e o culpado de tudo chama-se Expedito Leal e os Bandeiras. Então são os culpados. O culpado principal foi o Expedito e os Bandeiras, os coadjuvantes. Eles me levaram para a revista Gol, onde assinei uma coluna, e depois para o Estado do Pará, onde eu também assinei uma coluna. E, por fim, ainda tive participação na Folha de Belém, comandada pelo brilhante Júlio Lins. Júlio Lins, sem Folha de Belém, estou aqui falando. Continuando então. Eu posso dizer que passei 13 anos em Belém, no todo, maravilhosos mesmo, e na imprensa esportiva militei por 7 anos até que vim embora. Mas esquecendo de um detalhe também interessante. Já com a transferência praticamente assegurada para o Rio, nós formamos o Departamento de Esporte da Rádio Guajará, a fim de aumentar o mercado de trabalho também para os profissionais de imprensa. Corria muito bem, mas eu senti